A Assembleia aprova o reajuste salarial de 5,67% para os professores. Relatório da CPI da telefonia também é aprovado na Casa Legislativa. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que torna a exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo. E ainda, por conta de alianças nacionais, deputado Sinésio Campos deixa o cargo de líder do governo na Assembleia. Deputado Wilson Lisboa cobra ação preventiva das autoridades para evitar o surto de hepatite no Amazonas. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa o reajuste salarial de 5,67% para os professores relativo à reposição de perdas da inflação. O novo salário deverá vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. O projeto foi aprovado após 3 dias de intensa manifestação da categoria, que exigia também o pagamento do Vale Alimentação retroativo à database e a votação direta para a eleição dos gestores das escolas estaduais. Além do reajuste de 5,67%, também foi aprovado um projeto de lei, indicando uma nova revisão de pouco mais de 4% para janeiro de 2015. Foi assegurada a hora de trabalho pedagógica e o Vale Alimentação, no valor de R$ 220, que depende ainda de um decreto do governador. Algumas emendas foram rejeitadas, como a que previa o pagamento de verba indenizatória do ticket alimentação, retroativo à database da categoria. Os professores saem daqui sem nada de ganho real. Eles terão a reposição da inflação e poderiam ter um ganho real através de uma verba de natureza indenizatória, que era o ticket alimentação, mas o governo, com a sua maioria, decidiu não conceder imediatamente esse ticket. Ramos alertou ainda para a possibilidade de o reajuste ferir a lei eleitoral. Na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu, em uma consulta feita pelo governador do Ceará, de que governador candidato à reeleição não pode prometer reajuste para o ano seguinte. Então, o meu temor é que quando o projeto chegar à sanção do governador, ele seja alertado e com a categoria desmobilizada, vete o projeto. Para o petista José Ricardo, a aprovação da matéria fere o acordo com a categoria. Eu lamento, porque o governo fez uma promessa de 10%, deixou passar o tempo por conta da questão eleitoral e agora vai dar apenas esse percentual, que é apenas a reposição da inflação. O presidente da Comissão de Educação e Assuntos Indígenas da Alean ressaltou que a aprovação trouxe benefícios aos profissionais de educação. Nesses 4 anos, nós tivemos aí vários aumentos a partir da database. Ela vem a proposta acima da inflação, como foi no caso do ano passado, que nós votamos uma proposta de 10%, e igual esse ano que nós estamos votando também acima de 10%. A média acumulada neste período do IPCA é de 26,7%. E o ganho com esse aumento que nós estamos votando hoje é de 19,73%, acima da inflação. Enquanto a votação ocorria no plenário, dezenas de professores ocupavam a galeria da casa e manifestavam-se em frente à Assembleia, insatisfeitos com as propostas aprovadas. Deputados aprovam o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia. De acordo com o relator da comissão, deputado Marcelo Ramos, o próximo passo é a criação de uma subcomissão que vai fiscalizar os investimentos que as operadoras devem fazer no Estado. Outra missão é avaliar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Pouco mais de um mês de ser encaminhado à mesa diretora da casa, o relatório final da CPI da telefonia foi aprovado em plenário nesta quinta-feira. Os parlamentares aprovaram ainda a instalação de uma subcomissão que será responsável por fiscalizar o termo de ajustamento de conduta, assinado pela Assembleia Legislativa, as operadoras e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal. Vamos trabalhar com o presidente para, a partir da semana que vem, já criar essa comissão e passar a fazer esse acompanhamento mensalmente. E a empresa que não cumpriu o que acordou com a CPI vai ser indiciada e denunciada para o Ministério Público Federal. Eu já entrei com uma ação compartilhada com o deputado Marco Rota na Justiça Estadual, solicitando a suspensão dos serviços para todas as operadoras que não cumprem o contrato para com o consumidor, e também entrei com uma ação
uma representação no Ministério Público Federal, inclusive punindo a Anatel. O presidente da comissão, o deputado Marcos Rota, afirmou que o relatório apresenta um raio-x completo dos problemas que envolvem as telefonias fixa e móvel e internet no estado do Amazonas. Pelo menos 19 CPIs estavam em curso em vários estados brasileiros para identificar os gargalos do serviço de telefonia e de internet no Brasil. Para o deputado, se as empresas descumprirem os termos do TAC, também serão indiciados, conforme o presidente da Anatel. Uma telefonia cara, ruim, precária e muito distante daquilo que esperam os consumidores brasileiros de uma maneira geral. Como presidente desta CPI, nós não vamos medir esforços para que possamos chamar a Anatel à sua responsabilidade, o Ministério das Comunicações, que também está omisso às suas responsabilidades, e principalmente as operadoras, que se não se enquadrarem no termo de ajustamento de conduta assinado com esta Casa e com esta CPI, terão o mesmo fim que teve o presidente da Anatel, ou seja, irá ser responsabilizado criminalmente por omissão. Após 9 anos ocupando o cargo de líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos renunciou à função. O anúncio foi realizado em plenário nesta quinta-feira. Agradecendo o apoio que recebeu dos parlamentares durante os 9 anos que ocupou a liderança do governo no Poder Legislativo, o deputado Sinésio Campos renunciou ao cargo. Entretanto, o parlamentar ressaltou que matérias de autoria do Poder Executivo que tragam benefícios à população ainda serão apoiados. Deixo a liderança do governo para que o governador José Melo possa escolher o novo líder. E agora, a partir desse momento, fico à vontade de tocar o meu mandato, porque muitas das vezes ser líder do governo é, muitas das vezes, contrariar o próprio mandato, por conta que os interesses do governo, às vezes, contradiz com as bandeiras que sempre defendemos. Então, hoje, que estamos votando uma tese oriunda da minha categoria dos professores, no dia 15, eu escolhi exatamente nessa data para que eu pudesse entregar o cargo de líder do governo por mais de 8 anos ao José Melo. Os parlamentares membros da bancada do PMDB parabenizaram Sinésio Campos pela decisão. O líder do partido, deputado Marcos Rota, destacou a postura ética desenvolvida pelo parlamentar. Eu não tenho dúvida alguma de que Vossa Excelência, no exercício da liderança, engrandeceu o seu mandato, engrandeceu o seu partido, engrandeceu esta casa e engrandeceu principalmente os grandes e altivos debates que nós tivemos aqui sobre a liderança e a condução das votações sobre a ótica de Vossa Excelência. Segundo o deputado Sinésio Campos, as alianças em nível nacional realizadas pelo Partido dos Trabalhadores o impedem de prosseguir na função de líder do governo. O parlamentar, que acumulava 2 funções de liderança, passa a se dedicar exclusivamente à liderança da maioria na Alean. E o deputado Sidney Leite, do PROS, foi indicado pelo governador José Melo para assumir a liderança. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto de lei que torna a exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo. A matéria agora depende de sanção presidencial. O repórter Rafael Marques tem os detalhes. Raquel, o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em votação simbólica nesta semana prevê que as penas pela prática de exploração sexual de crianças e adolescentes serão as mesmas já previstas para o crime hediondo, que variam de 8 a 30 anos. As condições para o cumprimento da pena, portanto, devem ficar mais rígidas. Como o texto já foi aprovado no Senado Federal, agora segue para a sanção presidencial. Rafael Marques para o Alean Notícias. Parlamentares debatem sobre a construção do porto alfandegado no município de Itacoatiara e mais. Deputado Wilson Lisboa cobra a ação preventiva das autoridades para evitar o surto de hepatite A no Amazonas. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site
onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Na sessão plenária desta quinta-feira, parlamentares debateram sobre a construção do porto alfandegado no município de Itacoatiara. O líder do PR na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, anunciou a assinatura da ordem de serviço, que será na próxima segunda-feira. No pequeno expediente da sessão plenária desta quinta-feira, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, afirmou que 53 milhões de reais serão investidos na construção do porto alfandegado do município de Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus. O recurso é oriundo do Ministério dos Transportes e fazem parte do PAC 2, o Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. A assinatura da ordem de serviço será feita na próxima segunda-feira, dia 19. O parlamentar destacou a nova estrutura que o porto deve ter. O porto de Itacoatiara será um porto grande, um porto com estrutura para embarque e desembarque de grandes cargas. Itacoatiara, geograficamente, ela está muito bem localizada a nível de mundo e dentro da região faz uma ligação muito forte com o Rio Madeira. O líder do PROS na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, também se pronunciou sobre o tema. O deputado afirma que os produtores de grãos do agronegócio são prejudicados por falta de logística, como a má condições de portos e estradas na região centro-oeste do Brasil. Com isso, parte da soja produzido no oeste da região do Mato Grosso, na região do centro-oeste brasileiro, tem condições de vir até o município de Humaitá, tendo em vista que a ponte já está pronta, e com isso vir por barcaças até o município de Itacoatiara. Esse porto é um porto alfandegado, né, com investimento inicial previsto de 50 milhões de reais, e não só isso, nós podemos também trazer insumos para a região do Centro-Oeste, para o estado do Amazonas e melhorar esta interlocução. O deputado pelo PTN, Orlando Cidade, também se manifestou sobre os benefícios para o município e para a região. O deputado é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na ALEA. Mais uma porta para as exportações do nosso estado e também de importação, a chegada. Hoje Itacoatiara já tem um grande porto petrolífero, eu diria assim. A Equador se instalou lá e criou um grande porto para desembarque de petróleo, de derivado de petróleo lá na cidade de Itacoatiara, fazendo com que os grandes navios de grande calado ancorem até lá Itacoatiara, dando a condição de que não podiam chegar até Manaus. Segundo o deputado Cabo Maciel, a construção do porto deve durar pelo menos 2 anos. O deputado Sidney Leite destacou a ação do Ministério Público do Trabalho, que identificou locais que utilizavam mão de obra em regime semelhante ao de escravidão no município de Barcelos. O parlamentar defendeu ações como essa em outros municípios do estado. Durante o pronunciamento realizado no pequeno expediente, o deputado Sidney Leite destacou a atuação do Ministério Público do Trabalho na região do Alto Rio Negro. O órgão liberou 13 trabalhadores no município de Barcelos que estavam atuando em regime análogo à escravidão. Eu quero aqui parabenizar a atuação do Ministério Público do Trabalho, parabenizar os agentes, isso é lamentável, nós temos que repudiar isso. E aqui eu quero aproveitar a essa oportunidade de ter acesso à mídia, de que as pessoas denunciem isso. O parlamentar também cobrou o mesmo tipo de fiscalização em outras regiões do estado, como a calha do rio Purus. Isso está acontecendo na região do Purus. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Há uma luta constante por parte dos trabalhadores e na busca das melhorias de condição de trabalho, e esse é algo que eu particularmente fiquei surpreso de tomar conhecimento disso. Eu conheço a realidade do interior, mas nós não podemos aceitar isso.
O trabalho análogo à condição de escravidão é caracterizado pelas péssimas condições de trabalho e pela restrição na locomoção do trabalhador, normalmente exercido por conta de dívidas contraídas pelo empregado junto ao patrão. Esta conduta é tipificada pelo Código Penal e pode resultar em uma pena ao empregador de 2 a 8 anos de prisão, além de multa. Na sessão plenária desta quinta-feira, o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, discursou sobre o projeto de lei que cria o plano de carreira dos praças da Polícia Militar. Segundo o deputado pelo PR Cabo Maciel, há 2 semanas, lideranças de associações e representantes dos praças da Polícia Militar do Amazonas e o chefe da Casa Civil do Estado, Raul Zaidan, estão se reunindo com o objetivo de construir o projeto de lei que irá criar e implementar um plano de promoção para os profissionais. De acordo com Cabo Maciel, a participação dos trabalhadores na construção do plano foi uma determinação do governador José Melo. Nós apresentamos esse anteprojeto de lei de indicativo ao governo em 2012 e é esse projeto que está sendo discutido. O que está sendo melhorado dentro desse projeto é a questão do interstício, ou seja, o tempo de uma graduação para outra. Se vai haver curso ou se não vai haver curso. São esses detalhes que estão sendo discutidos por todas as associações. O importante de tudo isso é que em 176 anos, nunca os praças tiveram uma lei que regulamentasse a sua carreira. Ainda segundo Cabo Maciel, são 26 itens que compõem a minuta da Lei de Evolução de Carreira dos Praças. Uma delas determina que o trabalhador, aos 29 anos de serviço, será promovido à patente posterior e no ano seguinte seja conduzido para a reserva. É uma forma de premiar esses policiais. Nós temos hoje uma série de policiais prejudicados em virtude de não termos uma lei de carreira. E hoje nós estamos tentando 2 modelos. Um modelo que irá recuperar para os policiais mais antigos o seu tempo perdido e dentro da mesma lei, uma outra ala que atenderá do soldado a subtenente. Ou seja, algo especial para quem teve prejuízos na categoria no decorrer da sua carreira e algo que vai atender a partir dos novatos até os mais antigos também. Depois que a Casa Civil finalizar a construção do plano, o governo deve enviar a mensagem para a Assembleia Legislativa para análise nas comissões técnicas da Casa e, em seguida, a votação em plenário pelos parlamentares. O deputado Wilson Lisboa falou em plenário sobre o surto de hepatite A no município de Benjamin Constant. O parlamentar cobra medidas preventivas das autoridades. Do plenário da Aliança, o deputado Wilson Lisboa trouxe a discussão do surto de hepatite A no município de Benjamin Constant. A Secretaria de Saúde da cidade informou que mais de 40 pessoas estavam com sintomas da doença, sendo 30 delas crianças de uma escola estadual. As aulas foram suspensas por ordem da prefeitura. O mecanismo de transmissão da hepatite A é via oral. Então, onde você tem uma concentração muito grande e não tenha conscientização e prevenção, você muito fácil contaminará outras pessoas. Portanto, o que fizeram lá em Benjamin de paralisar momentaneamente aquela sala de aula, aquela escola, foi corretíssimo. Entre os sintomas da hepatite A estão cansaço, febre, mal-estar, tontura, pele e olhos amarelados, urina escura e sérios danos causados no fígado. A Secretaria de Saúde do município não descarta que a doença possa estar sendo causada em consequência de um lixão localizado em uma ilha de um território peruano próximo à cidade. 2 casos de hepatite já foram confirmados. O deputado Wilson Lisboa cobrou medidas preventivas das autoridades. A hepatite A em si, ela não é uma hepatite que vem e mata, mas ela se associando a outras, ela é letal. Por isso, há uma necessidade de prevenção urgente. A Secretaria Municipal de Saúde de Benjamin Constant e a Fundação de Vigilância Sanitária monitoram os casos e já começaram um programa de prevenção nas escolas, conscientizando a população sobre a doença. Deputados destacam em plenária a aprovação do projeto que anistia dívidas de produtores rurais afetados pela enchente. E mais, a aprovação da PEC que indeniza soldados da borracha ganha repercussão na Assembleia Legislativa. Veja no resumo de notícias.
O deputado Orlando Cidade utilizou o tempo do pequeno expediente da sessão plenária de quinta-feira para destacar a aprovação da mensagem governamental na Casa que perdoa dívidas de produtores rurais atingidos pela enchente. De acordo com o parlamentar, o projeto ajudará a diminuir as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores. Deputado Adilto Afonso acompanhou por meio de videoconferência a promulgação no Senado Federal da PEC da borracha. De acordo com o parlamentar, a proposta indeniza em R$25 mil os chamados soldados da borracha e deve beneficiar mais de 1.000 pessoas no Amazonas. Na manhã desta quinta-feira, o deputado pelo PMN, Chico Preto, voltou a repercutir o pagamento de precatórios pelo governo do Amazonas à empresa Andrade Gutierrez. O parlamentar cobrou a reavaliação da dívida, que ultrapassa R$700 milhões. E confira as notícias do esporte amazonense com Tom Claro. A Taça da Copa do Mundo da FIFA, que faz um tour pelas capitais brasileiras antes do Mundial, desembarca em Manaus no próximo dia 19 e terá como anfitrião o ex-jogador Rivelino, campeão do mundo em 1970. A exposição acontece no Amazonas Shopping, na zona centro-sul da capital. O jogador que marcou época com as camisas da seleção e do Fluminense e do Corinthians pertence ao seleto grupo de jogadores escolhidos pela entidade máxima do futebol como embaixadores da Copa no país. O futebol e a paixão do torcedor brasileiro como fenômenos multifacetados que incidem diretamente na formação da brasilidade. Esta é a premissa da exposição Brasil, um país, um mundo, que chega a Manaus no próximo dia 1º de junho no Shopping Ponta Negra, às 2 da tarde. A exposição traz o exclusivo acervo de peças históricas do futebol, entre objetos, fotos, vídeos, instalações interativas que também mostram como o futebol permeia as mais diversas áreas de conhecimento. Diferente do que foi anunciado na segunda-feira, o diretor técnico da Federação Amazonense de Futebol, FAF, Ivan Guimarães, afirmou que desistiu de realizar as finais do Campeonato Amazonense deste ano nos Centros Oficiais de Treinamento da Copa, o COTES, de Manaus. Segundo Guimarães, Nacional e Princesa dos Solimões decidirão a competição no mesmo palco das finais do retorno, no estádio Roberto Simonsi, o SESI, na zona leste de Manaus, nos próximos dias 18, às 5 da tarde e 24 de maio, às 15 horas. O atleta Lucas Alfaia, da academia RR Brother Nova União, embarcou rumo ao Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que ocorre entre os dias 16 e 18 de maio, no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. Bicampeão do torneio nacional, o lutador ganhou a chance de disputar esta edição, pois é o atual detentor da taça. Parabéns ao atleta e que ele traga bons resultados para o esporte amazonense. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. 16 de maio. Deputado Abdala Frache promove audiência pública pelo Dia Internacional de Combate à Homofobia. O evento será às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Deputada Conceição Sampaio realiza audiência pública sobre a pesquisa dos direitos da mulher feita pelo IPEA, às 9 horas da manhã, no mini auditório Cônego Azevedo. Já o deputado Marcos Rota se reúne com a Comissão de Defesa do Consumidor para falar sobre meio ambiente. O encontro será a partir das 9 horas da manhã, no mini plenário Bete Azizi. Dia 18 de maio. Deputado Sidney Leite participa de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais no Careiro Castanho. O evento será a partir das 9 horas da manhã, no ginásio poliesportivo Brasil Bindade Souza. E veja agora o que foi destaque no Alenhão Notícias de hoje. Deputados aprovam reajuste salarial de 5,67% para os professores. Relatório final da CPI da telefonia também é aprovado na Casa Legislativa. E ainda, após 9 anos, o deputado Sinésio Campos deixa o cargo de líder do governo na Assembleia. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alenhão. Uma ótima noite para você e até amanhã com um resumo da semana.